assistir. Talvez não pega nada. Não pega. Olá, tudo bem? Boa noite. Esperando aí, ansiosa a Tati chegar. Logo, logo ela já tá conosco. Nos chegando, compartilhando. Tati, boa noite. Faz a solicitação que eu posso te aceitar. Foi! Que coisa boa! Boa noite! Boa noite! Que linda! Toda aí, periquetada, arrumada. Eu adoro turbante, adoro. Ficou maravilhoso, maravilhoso. Muito bom, E aí, muito beijo. bom. Tati, é um privilégio estar aqui com você hoje. Um dia tão especial, né? Não sei para quem acompanhou nossos stories. Hoje de manhã nós estávamos lá na prefeitura fazendo a manifestação e vendo realmente o quão o professor está tendo que se reinventar diante dessa pandemia e de tantas famílias que ao mesmo tempo não concordam que voltem à escola, mas por outro lado necessitam dessa criança dentro de um mundo mágico que é a escola. Né? Então, é um privilégio terminar meu dia com você hoje. Nossa, Tô me mandou muito feliz. Eu falei, oi? É comigo? Delícia! Adorei! Ai, quanta gente linda falando oi aí, ó. Tô muito feliz. Então, a palavra é com você, tá? Tentando ajeitar aqui, que a minha câmera tá torta. Eu também estou aqui, menina, tentando aqui arrumar para não cair, né? Mas aí pode ir começando, que acho que o tempo aqui corre. Passa rápido, né, Ju? Ô, Ju, olha só. Oi, amada. Todo mundo falando oi, coisa gostosa. Bom, meu nome é Tatiana, eu sou graduada, né, em artes cênicas pela USC. Estou como contadora de histórias agora, né, que é um ofício que eu gosto bastante. Sou atriz, escritora, e para mim está sendo assim maravilhoso estar com a Ju, que ela me fez o convite. Eu falei, Ju, era para mim mesmo? Você queria fazer o convite? Eu amo ela, mãe dela, amo, amo, amo. Então, ela falou assim, Tati, vamos falar um pouco dessa fase que a gente está passando, né? As crianças em casa, a pandemia, tudo isso rolando, como que é, né? E aí a gente conversando, ela me veio com esse tema, né? Então eu pensei assim, né? Crianças brincantes com os seus pares educantes, né? O que quer dizer tudo isso, né? Como que você fica com uma criança o dia inteiro em casa, né? Como que é a gente já sendo adulto e tem que voltar a brincar, né? Porque, de repente, você divide o tempo dessa criança com a escola, você divide com os amigos brincando, você fragmenta, né, o dia dessa criança com outras atividades. E agora não, você fica responsável por essa criança o tempo todo. Então, eu fiquei pensando, né, como que esses pais devem estar se virando e mais, né, como eles devem estar em gratidão com os educadores, com os professores, né? Porque eles estão vendo que não é fácil ensinar, que é preciso um dom, vamos dizer assim, né? Para poder ensinar essa criança. Eu tenho visto vários vídeos dos pais nervosos, bravos, e até desistem no meio do caminho de estudo, saem para tomar um ar. E o professor tá ali firme e forte, ensinando e fazendo com 40, 30, né? E como que é isso, né? Então, eu pensei um pouco assim, como que os pais estão também trabalhando em concorrência com a internet, né, Ju? Porque é uma concorrência, né?
a tecnologia, né? Não sei se com Sim, você tem isso. e como, né? Hoje em dia, se a gente pensar a tecnologia, a internet em si, ela é uma bengala para nós adultos. Sempre Sim, foi. Mas hoje não está sendo só aquele simples, ai, não, fica lá um pouquinho que tá tudo bem. Não. É para o pai conseguir respirar, é para o pai conseguir trabalhar um pouco, né? sim, O Pedrinho, que é o meu filho, não tem acesso a computador, internet, essas coisas. Só realmente quando eu preciso. Aí hoje eu acabei de falar para ele, falei, filho, a mamãe vai entrar na live, você vai poder assistir aqui o filminho. O que aconteceu? A internet não pegou. Tá lá, bufa, tá sem. Falei, não, você tem outros brinquedos também, não vai acabar o mundo. Mas realmente, hoje em dia, é uma concorrência muito grande, né, Tati? sim. Eu acho que quando você parte do ponto de vista que você precisa entreter essa criança, que é para ela, para você poder fazer suas coisas, eu acho que é aí que começa o pensamento está equivocado, né? Vamos dizer assim. Claro que o adulto ele precisa fazer as coisas dele, mas enquanto esse celular, esse tablet interte a criança, oiê! Tudo bem? Eu vi ele essa semana. Enquanto esse adulto ele tá pensando que a criança só está se distraindo, é, ele não consegue entender a real preocupação do que é o brincar da criança, né? Que ele está travando aí um processo que é importante, né, para essa criança. Então, pensando assim, o que é o brincar, né? Que eu coloquei o nome do nosso encontro hoje, a criança brincante. O brincar é uma coisa muito séria, né? Que tem que ser levada a sério, porque é no brincar que essa criança vai se descobrindo, né? Lá pequenininho, começa, você tá com a criança no chão, pega a chupeta, joga. Aí você tem que pegar a chupeta, devolver, e aí ela joga de novo. Pro adulto que não está acostumado com o brincar, com o jogo, parece até pirraça, né, da criança, né? Mas eu acabei de pegar! É porque é por meio, né, da brincadeira, desse fazer da criança constante e a repetição. Então, vai jogar Sim, uma vez, vai jogar duas, vai testar no limite. Porque é ali que ele está percebendo a si e o outro no meio do material, né? Será sim. que eu posso jogar um torrão de areia, mas eu não posso jogar o meu brinquedo? Então, assim, é nesse testar do brincar. E quando a criança ela não brinca, ela não testa. Ela vai testar o quê? Nada. E é o que você Sim, falou, né, Tati? Esse adulto, ele tá tendo que se relembrar, né, resgatar a brincadeira. Voltar um pouco, né, baixar a guarda. E muitas vezes, onde está a nossa tipo, fantasia como adulto? o brincar para o adulto é uma coisa de preparar. Eu tenho que me preparar para brincar. Ah, vamos brincar de quê? Mas aí tem que pensar que a brincadeira é um estado de ser, de estar, né? Não precisa necessariamente ter algo. O brincar é o jogo gostoso. Pode brincar com palavras, pode. É o momento que você aproveita ali para tirar o gostoso daquele momento, né? Mas aí, de repente, o adulto ele fica pensando que é preciso um processo, que é preciso ter um objeto que seja meio da brincadeira. Aí a brincadeira ela fica muito metódica, né? Ela precisa ser um canal para a criança se distrair. E Sim, não a real função do brincar, né? Que é o cognitivo da criança, ela está aprendendo com aquilo, na repetição, não é para. É que é difícil, né? Para o adulto, ele já está cansado do serviço, né? Ele já ou teve um problema, conta para pagar, é pandemia, mães que criam filhos sozinhos, pais que criam filhos sozinhos, né? Avós que criam. É toda uma problemática envolvida que, claro, que a gente tem que observar tudo isso, todo esse conteúdo do dia do adulto. E vem a criança disponível, porque a criança é o agora, né? É o já. Já chegou? Já chegou? Já chegou? Ela quer o agora.
né? E se você falar assim, ó, daqui a pouquinho a gente brinca, ela não vai esquecer. Que horas que é daqui a pouquinho, né? E é essa energia que é ali, ó, borbulhando, não para, às 24 horas, se deixar. Sim. A criança, ela tem muita energia guardada. Então, ela precisa desse tempo de brincar, de explosão, de pisar na terra para descarregar mesmo essa energia. Muitas crianças hoje ficam de sapato o dia todo, não pisam Sim. nem no chão de casa, né? Você sabe, Ju, que toda essa fase, né, de experimentação de textura, do molhado, do seco, do áspero, tudo isso, assim, diante das leituras e dos estudos que a gente faz, e hoje a gente vê muito isso, né, que as crianças mais apartamentizadas, vamos dizer assim, elas têm dificuldade do contato, do suor, né, você abraçar uma pessoa que pegar na mão, a mão tá suada, já não quer. Então, ela tem uma dificuldade do contato, porque aquela outra pessoa, de repente, não vai estar limpíssima, né? E aí deixa de se viver várias coisas, né? Sentir o ar, sair na chuva, ir na areia, na praia. Tem criança que tem dificuldade de pisar na areia da praia, né? Porque não teve esse contato aí de experimentar. Quem não foi no quintal da Anitta, vá conhecer. Esteja lá para você ver aqueles pés de amora. Gente, como assim tem aula debaixo do pé de amora? Ai, Jeová, que coisa mais lindo! E essa questão da textura, né, Tati? Aqui é a realidade de cada um. Mas nós recebemos muitas crianças que nunca pisaram na grama. E Que você nunca percebe pisaram na areia. a diferença? E quando pisa, mas sente um arrepio, um negócio tão assim, de entojo, sabe? Que joga, não quer, não quer. E aí é todo um processo e tudo mais, né? Até mesmo, aí já é o contrário, já tem aquelas crianças que, quando estão habituadas, já chegam, largam o sapato no carro e já entra descalço. Sim. Então vai criando, porque essa criança, ela tem essa energia muito forte. E o que você falou, criança é movimentação, criança não para. Então é pegar a amora no pé que vai movimentar o braço, vai ter que mexer com a perna, é fazer buraco na areia e tudo. Então, por exemplo, o barquinho da banana, né, aquele coração da banana, nossa, aquilo lá é a cabana do índio, é o barco que vai navegar, é tudo, é o carrinho. Tem que ter algo pronto? Não. Pronto tá aqui, ó. O que nós queremos. E olha o que você está falando, que interessante, que o brincar dessa criança lá no quintal, no próprio quintal da Anitta, que tem pé de amora, tem terra, né? Tem a casinha lá que foi construída. Não é um brinquedo, vamos dizer assim, né? É um brinquedo comprado, não é um brinquedo. São coisas do cotidiano e elas brincam com coisas do cotidiano, né? Você vê que interessante. É um brincar indireto. Tudo para criança é um brinquedo, né? Sim, exatamente. É o pau, é a pedra, é o pano, a criança ou o nada também, né? Muitas vezes eles estão lá conversando com o vento, com nada. Tudo vira brincadeira, porque é o mundo da criança, a movimentação, é energia, é fantasia. E para nós adultos, muitas vezes o educador ainda nem tanto, mas para a família muitas vezes olhar, entender e falar, nossa, tá tudo bem, meu filho tá falando com nada e ele é normal, tá tudo bem. Ah lá, ó, a Lua falou assim, ó, o dinheiro são as folhas, né, ó. Ele se reinventa na brincadeira, né? Exato, exato. E aí, como você falou também, às vezes o nada, né? Às vezes tá falando sozinho. Eu entro um pouco na parte de livros, né? A literatura, a contação de história, porque você cria o que contando história para essa criança? Repertório, né? Mas é repertório para saber várias histórias quando ele crescer e ser um erudito que sabe todos os livros da biblioteca. Não, é um repertório que vai te ajudar a viver a vida.
né? É numa história de fantasia que você percebe que você pode ser todas as coisas sem sair da sua casa. E que você pode enfrentar todas as coisas sem sair da sua casa, mas que quando isso aparecer de fato na sua vida, você tem repertório. Você conviveu com aquelas situações que a fantasia te trouxe, você ajudou a resolver aquelas situações que a história te trouxe, e quando a vida real te apresentar algo, você, opa, parece que eu já vi essa situação aí, hein? E aí isso te ajuda também, né? Eu acho fantástico esse universo da literatura, né? Desde pequenininho, né? Sim, até mesmo o exemplo do próprio personagem, né? O personagem que ele vai enfrentar o outro, ou a donzela em perigo, o cavaleiro. Então, cada personagem, eles vão pegando um pouquinho de cada. A sereia que mergulha no fundo do mar, o marinheiro que tem que vir. E a partir daí, a criança vai pegar esse exemplo e vai criar a própria realidade dela. Vai criar a própria história dela, mesclando esse repertório como um todo. E isso já é o brincar também, né, Ju? Olha que legal. Com certeza, com certeza. Porque eu acho que essa discussão que a gente está tendo aqui, esse bate-papo, é assim, é um pouco de desmistificar o brinquedo como objeto em si, né? O brincar, ele necessariamente, ele não precisa ser palpável, ele não precisa ser de fato uma coisa industrializada. Por exemplo, lá, amora, no pé de amora, nossa, como dá para brincar? Eu vou fazer uma comidinha, eu vou fazer, nossa, inúmeras coisas, né? E dá para brincar disso. E a criatividade dessa criança, né? Eu estava lendo uma reportagem que nós vamos ter problemas com os adolescentes do futuro, porque as nossas crianças não brincam. E se as nossas crianças não brincam, nós não estamos formando cientistas, nós não estamos formando pensadores, filósofos, porque essa criança ela não é uma criança pensante, ela não é uma criança que se movimenta, ela não é uma criança que discute uma com a outra, né? Por que a criança está fazendo ali brincando? Eu vou ser a mamãe? Não, eu vou ser a filhinha, eu vou ser. Ela está negociando, ela está socializando ali, ela está vivendo, criando uma sociedade ali para ver, opa, eu perdi aqui, mas ali eu ganhei. Ah, então às vezes a gente perde. Ah, às vezes a gente ganha. Ah, a outra quer brincar, mas eu não quero ela na minha brincadeira. Mas tem que deixar, senão eu não vou brincar. Eu tô com meu brinquedo. Aí, mas eu tenho que deixar, senão eu não brinco. Se eu guardar meu brinquedo, eu não brinco. Então, as crianças de hoje, como estão muito na tecnologia, a gente tem que pensar numa maneira dessa tecnologia ser brinquedo, né, na mão da criança, né? Poxa vida, agora eu acabei de sumir o nome dele assim, mas ele fala que ele gosta tanto de poesia que a palavra tem que virar brinquedo na boca das pessoas. Olha que coisa linda. Até a palavra, né? É coisa linda, né? O Manuel de Barros. Então, o brincar, ele tem que sair dessa estrutura de que vamos escolher um brinquedo. E a criança escolhe aqueles brinquedos caros, 200, 300 reais. E aí a mãe, o pai, o avô, o padrinho se sente bem porque tá comprando uma coisa cara. Então, ai, se eu dei um presente caro é porque já valeu o brinquedo. Aí, de repente, vai na festa infantil, ele gosta do brinquedo mais simples que ele ganhou. Quando não embrulho, Tati. Sim, a caixa entra dentro da caixa pra brincar. A caixa do embrulho é o sucesso. A caixa do embrulho é o sucesso. A fitinha do embrulho, que é o fiozinho, vira tudo ali também, né? E coisa que você falou que é muito, muito importante, essa socialização, né? O fato de brigou. Ai, você não é mais meu amigo. Dá 2 segundos. Ah, vamos brincar daquilo lá de novo? Então, realmente, aprender a conviver. Porque ninguém é igual. Ninguém é igual. É uma coisa que eu sempre falo muito, né? Tanto para as nossas meninas, para as funcionárias, quanto para as nossas famílias. Não se compara a criança. Cada criança tem a sua personalidade, tem o seu tempo. E a sua cultura, né, em casa é uma coisa, né? Tem Exato. Pais mais liberais, pais mais bravos, pais, né? Tem todo esse contexto, né? Às vezes uma criança, ela não é tímida,
mas em casa ela já é mais reprimida. E ela vai demorar um pouco, ela precisa ganhar confiança para entrar nessa brincadeira. Eu posso mexer? Eu posso. E tem outras que são mais soltas, já em casa já tem uma autonomia de mexer em tudo, brincar com tudo, e ela chega num lugar. Então, tudo é uma questão de E o educador faz isso muito bem, né? O professor e tal. Claro que com 40, 30 crianças é muito difícil, né? Dar uma atenção pro brincar de cada um, né? Mas também, de repente, ele pode ficar só como uma pessoa, por exemplo, no quintal da Anitta é assim, né? É uma delícia, porque você. Não é que você não direciona a brincadeira, mas a criança tem uma autonomia no brincar. É interessante isso. Tem momentos, né? Tem o momento da intervenção do professor, que é a apresentação de um objeto novo para exploração, porque é diferente, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui, um ovo. O que é esse ovo? Pode ser milhões de coisas. Então, a professora ela vai trazer no meio de alguma atividade o nome, a palavra, o que faz, o que não faz, e deixa lá. Esquece. Por quê? Porque aí, no momento livre do brincar da criança, é onde ela vai pegar toda essa exploração, que é o repertório, e criar o próprio repertório em cima. Né? Criar a própria fantasia e reproduzir. Que aí é onde a gente vê o que acontece em casa, o que acontece no vizinho. Então, ele traz essa realidade para a brincadeira. E é muito legal. Porque tem a criança que realmente tem a personalidade, que já é o chefe. Então, já quer mandar, já fala, já faz você isso, aquilo, aquilo. A gente já vê ali, tem aquela que já é aquele passivo. Quando não, trocam tudo. Né? Mas então, você vê que eles, no brincar, eles se resolvem, né? Porque até o que é mais líder, ele vai ficar atento que ele não pode tudo também. Ele sai chorando, mas ele fica de fora olhando. Se quiser brincar, tem que ser do jeito do outro também, né? E olha como isso é maravilhoso, né? É uma construção que eles já se resolvem ali, né? No brincar. O brincar ensina muito. Mas é preciso também proporcionar isso. Então, mas ele gosta de tablet, ele gosta de celular. Claro, gente, tem um mundo ali de coisas, de conteúdos, de assuntos, né? E aí, quando eu trouxe esse tema, né? Crianças brincantes com seus pares educantes, eu não estou me referindo só ao professor, né? Como educador, né? Todos nós somos educadores, né? Todos nós temos vivências para passar, experiência, né? Eu que trabalho com contação de história, tradição oral, né? Será que seu filho sabe como é que foi o seu namoro, como é que foi a sua gravidez, como é que foi antes de você nascer, quando você era criança? Você já teve esse momento com seu filho, com o seu neto? Você já teve esse momento de falar quem é você? Tem filhos, netos que não sabem as histórias, né? Quando nós nos reunimos em casa, a gente conversa bastante, viu? Nossa! E às vezes tem 3, 4 encontros seguidos que a gente fala as mesmas coisas. Aí as crianças já vão até saindo, assim, ó. Ai, não, essa história de novo, não. Mas é uma afirmação enquanto organização de cidadão que ele está criando ali. Eu sei de onde eu vim, eu sei a minha história. E aí, além dele se apropriar da sua história, é muito importante para quando ele for ver a história do outro, haja um respeito, haja uma empatia. Opa, todo mundo tem uma história. Eu tenho uma história, né? E eu acho fantástico tudo isso, né? Sim, essa história da onde a gente veio, que é o que você falou. E uma brincadeira que eles fazem muito, que é muito bonito de ver, né? É a importância de cada profissão. Então, aqui, quando passa o lixeiro na rua, a gente sempre abre o portão e fala: tchau, lixeiro, obrigado por recolher nosso lixo. Eles brincam de lixeiro, eles brincam de biblioteca, porque eles têm o hábito da troca do livro. Eles brincam das diferentes profissões. Não tem você melhor do que eu. Cada profissão tem a sua importância. Sim. Né? E eles falam. Teve uma brincadeira que eles estavam falando lá. Eu sou tia tal. Eu sou tia tal. Eu sou fulano tal. E eles começaram ali você já vai se enxergar, né, Ju? Ali você já fala: ai, meu Deus, como que eu sou?
Não, a professora filmou e me mostrou, porque eu não estava nesse dia. Me fizeram igualzinha, Tati. Fizeram a professora, fizeram a moça da cozinha, o outro da limpeza. Todo mundo da escola estava ali na brincadeira. Com as palavras, com o jeito, sabe? Então, realmente, cada um tem a sua importância e tem o seu desenvolver na vida deles. Todo mundo é educador. Quem tem criança é educador. Exatamente. E até quem não tem, Ju, um exemplo, você tem que ser uma pessoa minimamente preocupada com o seu comportamento diante de uma criança, né? Necessariamente você, por mais que você não esteja percebendo, você está sendo observado, né? Vamos dizer assim, eu não posso ser quem eu quero na minha vida? Pode, né? Isso que está sendo colocado aqui. Mas como adultos, a gente tem que entender que diante de uma criança, o nosso comportamento, então, por exemplo, discutir na frente de criança, fumar na frente de criança, enfim, são coisas que parecem bobas, assim, mas tudo isso movimenta o ser criativo dessa criança, né? Eu trabalhei muito tempo num abrigo, né? E quando a gente ia fazer trabalho de improvisação teatral, aí a gente dava exercício simples, assim, para eles. Então, a Beth, do Grupo Ato, né, que trabalhei muito tempo com ela, e aí a gente dava uma cena para eles, coisas simples. Aí a gente percebia como que era na casa deles, né? Então, as mães gritavam, os pais gritavam. Aí a gente falou assim, meu Deus, a realidade deles é outra. Era para fazer uma cena pequenininha, mas não, já vira outra coisa, né? E aí a gente já percebe como que é a convivência de tudo isso, né? Os exemplos, né? Oi, gente, boa noite. A minha família inteira tá aqui, Ju, ó, minha irmã, meu cunhado, o músico que trabalha comigo, tem um monte de gente aí assistindo. Ó, podem ir mandando perguntas que a gente vai respondendo também, viu? Gente, pergunta fácil, igual eu falei pra vocês. Aquela planejada no script, Eu já mandei a pergunta pra vocês, hein? Ai, até minha prima tá aí, ai que delícia. É bem isso mesmo, né, Tati? A criança, ela é uma esponjinha. A própria Montessori fala, criança é uma esponja. Então, sim, quando você tem uma criança à sua frente, qual é a tua postura? Né? Seja um educador, seja um familiar. Óbvio, né, que se a gente falar numa maternidade real, ninguém é de ferro. Espero que a gente explode mesmo. Sim, mas, lógico. Como isso é significativo para a criança? Ela também tem os momentos de explosões dela. Né? Então, é bom ela perceber. O Pedro, né, quando ele fica bravo, eu sempre falo para ele, filho, não adianta você sair murrando a parede. Dá uns pulinhos, respira, que passa, que é um abraço. E é a vida, caiu, levanta. Na verdade, assim, Ju, cada um tem a sua maneira de resolver, né? Vamos dizer assim, quando a criança tá nessa situação, tem gente que é mais rígida, né? Tem gente que é mais calmo, mais tranquilo, né? Tem gente que vai mais pela psicologia, né? Que estuda mais, aí que aplica todos os livros que leu e tal, né? Mas o fato é que é preciso que a gente perceba quando é hora de intervir, porque o não é muito importante. É preciso a gente falar sobre a importância desse não. Você está educando com amor falando não também. E aí depois os professores sofrem tanto. Nossa, como... E agora os pais estão vendo, né? Estão sentindo na pele tudo isso, né? Porque em casa é uma resolutividade você falar sim para tudo. Mas agora você está passando mais tempo com essa criança e você está percebendo que não dá para ele fazer tudo o que ele quer. É impossível o dia rolar, render, falando sim para tudo, né? Então, o não também é um ato de amor muito bonito, que é necessário, né? Tanto não quanto a rotina, né? Sim, a rotina. Exatamente. A gente pensa em uma rotina do professor, porque muitas crianças passam o dia todo na escola, então o professor tem lá a sua rotina, e a criança vem, né? Ouvindo não, ouvindo sim. Qual é a referência? Então, ter realmente essa parceria. Eu recebi um vídeo, foi você que me mandou,
né, de um cara, um cabeludo lá, não sei o nome dele. Ai, Mas eu achei o bacana. máximo que o cara falou. Por Do quê? Cri-Cri, Porque ele né? falou, isso, a base é a família. A base é a família. Se a família tiver uma base consciente diante dessa criança, a escola pode ser o que for, mas a base é a família. E realmente tem que ser. É uma parceria. Sim. Ó, lá nesse vídeo foi interessante, uma coisa que me marcou muito foi que a escola pode dar conta dessa criança, mas se em casa isso não vier primeiro de casa, partir de casa para a escola e não da escola para casa, porque senão faz um trabalho na escola, mas chega em casa e ser desconstruído, é trabalho, não vou dizer perdido, né? Porque esses professores amam tanto essas crianças, mas isso tudo tem que ser de casa, né? O pessoal tá falando aqui que tá sentindo muito isso, né? Que eu conversando com as clientes, né? As crianças brincam de teatrinho na janela, e aí elas dão continuidade para toda essa brincadeira gostosa, mas estão sentindo isso em casa, né? Que a criança é um ser que se movimenta e tem que ir junto com ela para poder entender que não é só na escola, né? Que esse processo acontece. Tem que ir daqui para lá, né? Mas agora tá Sim, tudo trocado, né? é uma via de mão dupla, né, Tati? É uma via de mão dupla. A escola precisa da família, quanto a família precisa da escola. E quem é o objeto? O objeto é essa criança. A gente está falando no desenvolvimento psicoemocional, físico da criança. Sim. O pessoal tá indo aí? Quem que tá aí com você, Ju? Ah, tá em tantos ainda que eu já nem sei mais. E aí eu tava pensando um pouco, né, sobre o que você falou, né? É, como que eu vou fazer, né, para competir com toda essa tecnologia, trazer o lúdico, né, no meio dessa correria toda e tudo isso que está acontecendo, né? E aí eu fiquei pensando assim, eu não sou mãe, né? Mas eu tenho sobrinhas lindíssimas, todas pretinhas, de cabelo cacheado. E aí tô muito em falta com elas. Um beijo para vocês, amo todos vocês. E aí eu fico pensando assim, como que esse pai vai trazer essa criança para ele, né? Esse pai, essa mãe, esse ser educante, né? E competir com tudo isso. E aí eu fiquei pensando que o interessante, né, que o Rubem Alves falou, que é você ser um causador de espantos, né? O que é isso, ser um causador de espantos? Você propor coisas que essa criança vai ficar curiosa. Porque a criança ela é muito disponível. Ela quer, se você propõe, ela quer, desde que isso interesse a ela, vamos dizer assim. Então, Exatamente. como fazer isso, né? E aí, Exatamente. pode Esse falar, Ju. interesse, né? Esse interesse que ela tem por tudo, ao mesmo tempo com ressalva. Que é isso, Sim. né? E aí, quando você vai apresentar um conteúdo, seja ele literatura, seja ele vídeo, seja ele. Você tem que apresentar esse conteúdo de uma maneira curiosa. Você não sabe, você nunca ouviu, não acredito. Não, não é possível que você não sabe disso. Ou então, uma coisa assim, a criança pergunta o que é, você faz um suspensezinho para criar uma curiosidade, aí você vai entregando aos poucos e você vai indo, quando você vê, a criança está conversando. Você já viu criança conversando com idoso? É um barato. É muito difícil hoje em dia, gente, mas existe criança que conversa com idoso. Sim, e pergunta, né? E pergunta O de tudo. idoso, ele já tem essa levada, né, o idoso, né? Ele não dá tudo de uma vez, assim. Ele fala, verdade? Você não sabia? Ao silêncio. Esperando a pergunta já da criança aqui, ó. Mas como que é? Ah, você quer saber? Ele já é um contador de história, né, o idoso, né? Por causa da experiência de vida, né? Ele tem o tempo dramático de falar, ele apresenta de uma forma que causa curiosidade. E de repente você pode treinar isso como? Contando de você, contando as suas histórias, suas essências, as suas de quando você brincava, de quando você era criança, e você lembrar. Olha o exercício aí. Tem que pôr a cachola para funcionar, hein? Brincando de queima na rua, de pulando corda,
Vixe, tantas outras brincadeiras. Meus irmãos brincavam mais, eu era mais chata. Eu E sou, essa eu sou mais brincadeira, velha, né, né? Tati? E Hã? essa brincadeira que era na rua. E que rua que é hoje? Que rua que Sim, é hoje? Então, se a gente não traz... Biboquê, lembra do biboquê? sim, Que é aquele de jogar pra cima e pegar sete Marias, né? Três Marias, sete Marias. Então, é realmente pegar essas brincadeiras. Porque são brincadeiras do fazer, que é essa criança pequena do fazer. Que é diferente sim. de você pegar hoje um carrinho pronto e rodar lá na piscina. Não que isso seja errado, de modo algum. Só Mas que é é como é muito mais, apresentado, né, Ju? De repente, como isso é apresentado para ela, né? né, a diferença da criança pegar, por exemplo, tem aqui outro exemplo, pegar lá, construir uma xicrinha de chá para poder fazer um chá da tarde com a avó, né? Sim. Então, antigamente, não tinha essa, como eu posso dizer, essa fartura de brinquedos tão disponível. Então, a gente realmente brincava e recriava por cima. E os adultos, muitas vezes, intervinham nisso, porque não era todo mundo que tinha tanto dinheiro para comprar tanto brinquedo. Então, faziam, ajudavam e tudo mais. Carrinho de rolemã, a pipa, tudo, né? E hoje? Hoje, muitas vezes, o pai e a mãe, por conta de uma vida, não que seja errado, mas de uma vida corrida, acaba, tudo pode, e a hora que chega, tô cansado, senta lá na TV, pega um filme, larga o celular do lado para a criança ver. Então, onde está realmente, né, esse sentido, esse interno desse brincante dentro do adulto, que é o que a criança está sentindo hoje? Mas Por às que eu vou vezes, ler Ju, um livro que meu pai não lê? acha que dando brinquedo já tá cumprido, né? Nossa, eu já dei um brinquedo. Você Poxa, quer eu já mais comprei, ainda? eu comprei o brinquedo que você queria, poxa vida. Custou R$ 300. Mas às vezes ele largaria aquele brinquedo de R$ 300 para ficar num colinho ouvindo uma história, sei lá, né? Sim, né? Eu tô sentindo muito isso agora na pandemia, porque antes eu tinha o tempo para brincar com meu filho, agora atropelou, né? A palavra é essa. Atropelou tudo. Então, assim, ele fala para mim, mãe, para de trabalhar, meu pai já trabalha, vem ficar comigo. Então, o que ele quer? Ele não quer o brinquedo, ele quer a nossa presença. Sim, brincante, não é? Exato! Exatamente, a criança quer a nossa presença. E não é a nossa presença física, é a nossa interação, que é o que você falou. Vamos brincar juntos, vamos montar uma cabana, vamos brincar de boneca, de carrinho, do que for. Né? Então vamos fazer Mas às alguma vezes, coisa. assim, Ju, ó, vamos nos colocar, vamos dar uma colher de chá para esse pai e para essa mãe, né? Chegou cansado, não dá, dia difícil e tal. O brincar, ele necessariamente pode ser um bate-papo. Ele pode ser um jogo de conversa, né? Sim, até falo para as Trava a nossas mães, né? língua, contar uma história de repetição, uma música que você canta, depois você recanta e você recanta. A criança, ela é tão perfeita, né, Tati? A criança ela é tão perfeita que ela se contenta com um brincar, que eu até falo para as mães, use o seu tempo útil com a criança em um brincar de arrumar sua casa, de fazer comida. Ah, eu fazia Né? isso com as minhas sobrinhas. Coloca a criança para te ajudar, porque a criança quer contato. E no meio ali, vamos varrer a casa, tá brincando com ele, com a criança. Não tem que necessariamente parar, sentar e jogar um jogo. Às vezes dá, que bom, ótimo. Mas às vezes não, cada um tem uma realidade. Mas comida todo mundo faz, todo mundo come, né? O mínimo quando você faz de acordar cedo é arrumar a cama. Então, um lençol que pode, né, flutuar um pouquinho e dar umas cambalhotas ali na cama. Tem, né? 2, 3 minutinhos. Eu acho que o ponto forte
o ponto forte do que a gente está falando, desse ser brincante, dessa criança brincante, desse adulto percebendo essa situação, é tirar da mente que esse brincar precisa ter um veículo. E aí, quando você coloca essa criança nessa rotina que você está fazendo, de uma maneira brincante, o que é o brincante, pelo amor de Deus, que você está falando tanto, Tati? É qualidade de estar junto, é fazer coisas juntos, né? Então, se vai varrer a casa, não vai varrer, você já sabe. Vai, põe para lavar, já tá em idade de lavar um copo, tá ensaboando ali, você tá vendo que não vai sair nada dali, mas ele tá participando do seu dia a dia, né? Vocês estão, tô fazendo coisas com a minha mãe, tô fazendo coisas com meu pai, Ficam né? super felizes. A Mari tá falando assim, até nós adultos sentimos falta dessa interação. Imagina as crianças. Eu sou uma pessoa que eu sou muito retardada, né? Vamos dizer assim, porque eu e meu marido, ele sofre comigo, coitado, porque eu brinco o dia inteiro. Deve ser até estressante para ele. Porque gente, ele tadinho, dá até dó. Eu brinco demais com ele. Então eu faço brincadeira, vai ali pegar tal coisa, não tá lá. Ai, dá até dó. Porque eu acho que eu já sou essa pessoa, assim, de brincar, né, o dia inteiro, né? No serviço eu me contenho para não ficar brincando, fazer pegadinha, colocar coisa na gaveta do outro. É importantíssimo você fazer isso na sua infância para você crescer um adulto minimamente saudável mentalmente. Não tô falando que eu sou perfeita, não, gente, não é isso, né? Mas a brincadeira te ajuda a ver as coisas com mais leveza. Você tá ajudando essa criança a entender que nem tudo é tão duro, que nem tudo, que tudo o difícil vai passar, que enquanto você está vivendo aquela coisa difícil, dá para brincar, dá para levar numa boa. É que a gente está falando de tudo isso, porque essa criança vai crescer. Essa criança, É em sorrir algum pra momento. vida, né, Tati? Sim, Sorrir pra vida. Quando a gente é criança, a gente reatoa. A gente reatoa. Eu vejo as crianças aqui, qualquer coisinha, nossa, é motivo de gargalhada. A palavra que muda o nome, que muda o sentido. Tudo vira uma brincadeira. Tudo vira alegria. E quando a gente torna a vida adulta, né? Quando a gente fala que tem o talão do cheque para pagar no fim do mês, por que o sorriso vai embora? Não deveria, né? Óbvio, tem outras responsabilidades? Tem. Porém, a alegria de viver deveria se continuar. sim. Você falou assim, né? Mas dá risada também, né? Mas o chorar também é importante para se criar um adulto saudável, né? Também. Porque quando criança, engole esse choro. Engole esse choro é muito perigoso, né? Porque você cresce um adulto sisudo, que não chora por nada, nem por você, nem pelo outro. Isso tira totalmente a sua empatia. Eu sou muito chorona também, viu, gente? Eu choro bastante. Você vê que eu sou uma pessoa intensa, né? É aqui e aqui, né? É bipolar a pessoa. Então, o controle das emoções, né? A frustração, a raiva, que é aquilo que eu falei, Sim, tem que aprender a expressar a raiva. Tem gente que o Pedro dá os pulinhos dele lá que eu ensinei ele. Mas tem criança, nós temos uma aluna que quando ela fica com raiva, já conversei com a mãe falou que é igualzinho em casa, que pode deixar. Ela tá com muita raiva, ela vai para um cantinho sozinha, ninguém fala nada. E fica lá assim, com o olhinho fechado. Aí a gente vai conversando e tal, até ela respirar fundo, quando ela se acalma, aí ela vem e conversa. Mas é perceber também, né, o tempo da criança, não é porque a criança está com raiva, tá esperando, o outro, ai, o que você tem, o que você quer? Não, poxa, quer um abraço? Não, não quero. Então tá bom, respira, qualquer coisa, estou aqui. sim. É assim, né? Eu sinto muito assim, por exemplo, na aula de pós-graduação, muitas educadoras, elas falam assim, ai, Tati, tudo isso é muito lindo, né? A literatura é tudo muito lindo, é muito bonito, mas a prática é difícil. A gente não está aqui falando de utopia. A gente sabe que a realidade, ela é maçante. Você chega cansado, você tem conta para pagar,
nem sempre, nenhuma família é família margarina. Nenhuma é, né? E a gente sabe, a gente está aqui conversando possibilidades desse educador, desse adulto se perceber em coisas possíveis para ele. Ele vai se analisar e ver o que, que dá para melhorar. Poxa, ainda não dá para melhorar tudo. Pô, mas essa conversa me fez abrir o olho em algumas questões. A gente não vai conseguir tudo. A gente não está sendo hipócrita aqui, né? E isso que você está falando, Tati, eu acho muito importante ressaltar que a mesma forma que nós temos que respeitar esse tempo da criança nos seus sentimentos e nos seus temperamentos, o adulto, ele não deve ter vergonha, ele não deve ter medo de ficar com raiva, de ficar nervoso, com medo, de chorar na frente da criança. O que não pode é sair falando besteira por aí. Porém, né, muitas vezes, tô triste, chora. Ai, filho, vem cá, dá um abraço, a mamãe tá triste. Tá com raiva? Dá uns pulinhos. Você não ensinou a dar uns pulinhos? Dá uns pulinhos, a mamãe tá com raiva agora. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Da mesma forma que respeita o tempo deles, eles vão respeitar o nosso também. Nós não somos de ferro. E às vezes o adulto acha que tem que ser aquele intocável, que tudo é perfeito. E não é. Não é. E a criança sabe muito bem quando é algo verdadeiro e quando é algo fingido, né, Tati? Você sabe perfeitamente isso. A criança fala na cara, na lata. Fala. Se você faz um personagem que não é um personagem, que você está falsificando, nossa, não fica uma criança para ouvir. Não fica. As meninas me perguntam bastante isso, né? E tem um aluno, tem um homem, e a maioria são todas meninas, né, na aula. E aí ela fala assim, mas e quando a criança, por exemplo, já aconteceu comigo, né? Eu levei um guarda-chuva, né? E aí eu falei assim, olha essa árvore, que árvore linda, estrondosa, né? Frondosa e tal. O menino falou na minha lata, assim, ó, isso não é uma árvore. Com toda essa propriedade de um adulto de 90 anos, que nunca brincou de imaginar, né? Eu falei assim, me centrei ali, eu falei assim, menina, se segura aí que você estudou para isso. Você mantém a pose aí, hein? Aí eu olhei e falei assim para ele, nossa, verdade, olhando assim, não é uma árvore mesmo, né? Mas se você olhar com os olhos daqui, ó, da imaginação, eu acho que você consegue ver uma árvore. Você tem que respeitar, porque é lógico que não é uma árvore ali, né? Tá todo mundo. Quem vai no teatro vai brincar de ser enganado. Todo mundo sabe que aquilo não é verdade. Mas você tem que se propor a brincar de. E é isso que a gente ensina a criança, né? Lá pelos 7, 8 anos, ela já consegue definir o que é fantasia e o que é a realidade. E aí ela começa a medir, opa, isso aqui é brincadeira, mas é imaginativo. Não, isso aqui é sério. E aí, quando você pega uma criança dessa que a dificuldade dele é imaginar que um guarda-chuva é uma árvore, é muito triste. Porque ele não se propôs a brincar, né? Ele falou, ele tá no realismo ali, ó. Não vou imaginar que isso é uma árvore, eu não quero. Mas o que tem você imaginar que é uma árvore? Mas nunca brincou, não se propõe. E quantos adultos têm isso, né? Eu, por exemplo, que sou uma pessoa que eu faço piada o dia inteiro, até irritante para quem convive. Tem adultos que detestam, acho até que é cinismo, vamos dizer assim. Mas é que eu vejo brincadeira em tudo. Não é que eu não sou uma pessoa séria, que não levo nada a sério. Mas onde eu vejo a oportunidade da coisa ficar leve, geralmente eu faço. Né? Cada um tem um jeito, né? Por exemplo, quando eu fico muito nervosa, uma. Ou eu saio dando risada da vida, ou eu começo a chorar. Porque eu não consigo ficar nervosa explodindo, né? Então, assim, o povo fala, mas você tá nervosa dando risada assim? Eu falo, tô, né? Vou fazer o quê? Mas né? aí a gente vê é realmente pegar e ter essa fantasia interior. Ter essa fantasia interior, né, Tati? É saber transformar o problema em solução. Ressignificar tudo, né? Você sofre menos. Exato.
Exato. Ah, E você o falou adulto agora. hoje, o adulto hoje, como ele está conseguindo ressignificar a própria vida, Que já é né? difícil, né? E Pois é. essa criança está sendo preparada, né, para ressignificar, né? Ó, a minha irmã tá aqui e aí você falou uma coisa que é muito interessante, né? Como os adultos se comportam na frente das crianças, tal, né? A minha irmã, ela é muito apaixonada pelo marido dela, né? Então eles vivem de namorinho, ela casou muito cedo, teve filho muito cedo, né? E a Giovana, minha sobrinha, agora tá com 18. Então, por eles ficarem sempre de namorinho, tudo, a Giovana tá acostumada a ver eles, né, se beijando, namorandinho, né? E aí, quando ela foi para casa dos pais de uma amiga, ela falou assim: tia, eles nem se olham, tia, os pais da minha amiga. Acho que eles não se gostam. Olha que forte ficou para ela. Ela já desenvolveu uma situação do que é amor de casal para ela, né? Aquilo já deu uma segurança para ela. Ali ela é amada, os pais se gostam, né? E a gente diz até que a minha irmã e meu cunhado, eles são um casal assim, modelinho, né? Mas olha como é importante essa segurança aí para a criança, né? Então, se você não é um adulto brincante, essa criança tá te vendo sempre sério, sisudo, não leva nada em. Como é que eu posso dizer? Não tem. Essa força do senso de humor mesmo, ter tudo muito quadrado, né? Não, é difícil aí. Com a vida, né? É. E até quando você for, essa criança for adulta, ela já vai entender que não dá para brincar quando você é adulto. Brincar é coisa de criança. E Ô, não é. Tati, o tempo voou, a gente tem 5 minutos. Mas eu nem falei nada. Ai, imagina. Eu preparei uma tábua aqui de mandamentos da contação de histórias. Então vai aí, deixa eu ficar quieta aqui na minha. Ah, eu agradeço você pelo convite, agradeço todo mundo que está aqui mandando beijo, mandando coraçãozinho. Eu amo vocês. Ju, você é uma pessoa que eu amo muito, você sabe. Gosto muito da sua mãe, que é uma palhaça. Ai, tem que xingar no ar. Fez curso de palhaçaria comigo. Então, a sua família é uma família que eu gosto muito e admiro muito o seu trabalho. Eu já fui no quintal várias vezes e lá as crianças brincam, se sujam, comem amora e tem o cantinho da leitura e elas passeiam pela casa. E parece que é a casa da gente, nem parece que é a escola. É uma continuidade da vida lá, né? É isso que é gostoso lá. Então, parabéns pelo seu trabalho e gratidão pelo convite, do fundo do meu coração. Ai, eu fico muito, muito feliz. Realmente, acho que a ideia era essa, né? Então, fica aí. Quem quiser fazer mais perguntas, manda para mim, manda para Tati. É sempre uma alegria imensa conversar com você, porque quando a gente conversa, quando eu te olho, a minha cabeça faz assim, ideias, Ai, que fantasia. benção! E a gente sempre renova, porque é uma pessoa que se renova todos os dias, que é você, Tati. Ah, Uma luz para todos nós. Fico muito, muito grata por você ter aceito o nosso convite e deixa as portas abertas para sempre. Quando você amém, quiser vir aqui, amém. né? Ah, E tô perguntando do curso de teatro aí, ó. com certeza, tem que ter outro curso de teatro e pode Gente, ser. quando acabar essa pandemia, eu vou ficar 1 ano indo na casa de todo mundo. Ô, Ju, tá quantos minutos aí que eu vou falar uma coisa muito séria agora? Vai que dá, vai que dá. Eu morro de vergonha de pedir para ir na casa dos outros. Então eu queria falar, se quem quiser me convidar para ir na casa de vocês, que eu tenho vergonha de pedir. Me convida para ir na casa de vocês quando acabar essa pandemia, que eu vou passar na casa de cada um, comer um negocinho, levo uma marmitinha para trazer um pouco para minha casa, mas vocês precisam me convidar que eu tenho vergonha. Olha lá, ó, tá vendo? Ó? A pessoa tá me convidando, você tá entendendo? Olha que coisa deliciosa. Gratidão, meu amor. É, é fantástico, né, Tati? E acho que a mensagem principal que a gente pode deixar essa noite é realmente não esquecer a criança dentro da gente. Nós, Sim. adultos, educadores, família, tio, vó, papagaio, vizinho, e se permitir a olhar para essa criança com um olhar de esponjinha.
Porque nós somos os exemplos. A Sim. criança é um reflexo do que ela vive, do que ela vê, do que ela escuta, né? Então, e a brincadeira não é ele só vai para lá para brincar. A brincadeira é a construção da vida dessa criança. É uma Isso, é isso. preparação para o futuro. Por quê? Porque se a gente pensar em uma apostila, aí dá uma outra live. Deixa a apostila para o fundamental, para a preparação para o fundamental de vestibular. A criança é movimento, criança é energia, criança é brincar. É isso. E o Fantasiar adulto também. Que fique Também. claro também. A Flávia agora entrou aqui, ó, que é uma linda, que eu amo ela de paixão também. O adulto precisa brincar, que senão a criança não brinca, gente. Brinquem, Exato. brinquem. Já tá tão difícil essa pandemia. Um beijo a todo mundo que tá passando por essa fase, aos familiares que perderam pessoas. Não vamos brincar com coisa séria, mas sejam mais leves, né? Que ajuda muito, muito. Pois é. Então, Tati, um beijo para você. Um E beijo. vamos acabar aí. Vamos acabar aí. Pega um panderola aí. Ó, faltou só essas coisinhas para falar só. Pega uma bandeirola aí que você me ajuda, você me ajuda. Vamos ver se eu vou dar conta, que o ar já tá indo embora já nesse fim de gravidez. Você vai cantar? Vai, pega aí, pega aí. Ah! O cirandeiro, cirandeiro, a pedra do seu anel é maior do que o meu. Mandei fazer uma casa de farinha, bem maneirinha que o vento possa levar. Oi, passa sol, oi, passa chuva, oi, passa bem. Só não faço o movimento do cirandeira. E é isso, né, Tati? A gente roda pra vida e não deixa a vida parar. Porque sorrir é muito mais bonito do que chorar. Ai, que linda! Linda! Beijo, Um beijo, muita saudade. gente! E Vou cantar ficamos então. aí. Quantos segundos tá acabando aí? Vou cantar. Você tem 1 minuto, vai que você consegue. A Emily entrou agora, né? Minha prima entrou agora, mas tá valendo. E Tá valendo. agora, minha gente, essa live acabou. E agora, minha gente, bate palma quem gostou. Beijo, meu amor. Beijo, Tati. Até uma próxima. Em pé.